Olá, pessoal! Vamos aqui dar continuidade à nossa aula de Direito de Família, um tema de extrema importância que está completamente inserido no nosso dia a dia, né? Na vida de cada um de nós. Um tema que eu tenho grande... que eu gosto muito, né? Deixa eu colocar aqui o slide para vocês. Hoje, para dar continuidade, é o nosso segundo vídeo. Nós vamos estar falando sobre o tema que é casamento. Nós já fizemos o vídeo número 1, que nós falamos sobre as partes gerais, né, do nosso Código Civil, sobre direito de família. E agora, nesse segundo vídeo, nós vamos falar sobre casamento. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Maiane Paiva. No meu canal vou estar colocando aqui aulas sobre direito civil, direito constitucional, sobre temas que vão estar auxiliando todos os estudantes do curso de direito, aquelas pessoas que estão almejando a aprovação na OAB, estão almejando, buscando uma aprovação em um concurso público. Então, são conteúdos, são disciplinas de extrema importância, né? Porque caem, deixa eu aumentar aqui para vocês darem uma olhada, caem nas provas. E aí, antes de mais nada, eu peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para poder estar me ajudando a dar continuidade nesses vídeos, né, em todo esse conteúdo. Aqui tá, vamos iniciar. Deixa eu só conectar aqui, só um momentinho. Conectar o computador. Foi. Então, o tema hoje é casamento. Nós estamos aqui em direito de família. Vamos aprender sobre esse assunto. Só inicialmente, assim, para deixar claro, quando eu falo de casamento, é casamento mesmo, tá? União estável é outro assunto que nós, obviamente, vai acabar sendo mencionada a união estável, mas a união estável é um outro vídeo, é um outro tema a ser abordado posteriormente. Inicialmente, vamos estar falando sobre o conceito. Qual é o conceito de casamento? Nós conseguimos ver o casamento a partir do artigo 1511 do nosso Código Civil e ele também é no artigo 226 da nossa Constituição de 1988. Casamento nada mais é que é a união, um vínculo jurídico e solene entre um homem e uma mulher, visando estabelecer um pleno de vida para constituírem uma família com base na igualdade de direitos e deveres perante a sociedade. Ou seja, vamos aqui falar por parte. É a união, é um vínculo jurídico e solene. Por que um vínculo jurídico e solene? Porque existem exigências e existe todo um procedimento que é exigido para que haja o casamento, para que haja o reconhecimento deste casamento. E aí, essa união é um vínculo jurídico solene entre um homem e uma mulher. Por que eu destaquei isso? Porque hoje em dia, nós vamos conseguir visualizar que houve um grande progresso, um grande avanço sobre esse tema, principalmente nesse quesito, que o casamento hoje não é só entre um homem e uma mulher. Já pode ser um casamento entre duas pessoas, independente do sexo. Podem ser duas pessoas do mesmo sexo. O casamento homoafetivo, ele já é reconhecido na nossa legislação, tá certo? E eu destaquei aí, coloquei até uma imagenzinha, que mesmo o casamento homoafetivo já pode.
Porém, vamos prestar atenção que é entre duas pessoas. Somente duas pessoas. Se for mais de duas pessoas, isso já não pode, porque já é considerado bigamia. E a nossa Constituição, a nossa legislação, ela não permite a bigamia, é proibido. Vocês conseguem visualizar o artigo 235 do Código Penal. Vocês podem ver que a bigamia ela não é permitida, não é permitida no nosso ordenamento jurídico. Aqui eu deixei para vocês a Constituição, o artigo 226, que diz o seguinte: a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1º. O casamento é cível e gratuito à celebração. Parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos em lei. E aí, nesse artigo, vocês conseguem verificar todos os demais tópicos sobre casamento. Então, você consegue ver que a família ela tem uma proteção especial do Estado. Ela é a base da sociedade. Tem grande importância no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição, no nosso Código Civil, a partir do artigo 1511, vocês podem verificar que o casamento estabelece uma comunhão plena de vida com base na igualdade. Olha aí, o que a gente estudou no nosso primeiro vídeo sobre os princípios do direito de família. Igualdade é um dos princípios, baseados na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. Ou seja, para quem ainda não viu o primeiro vídeo, volte lá e veja, porque vocês vão estar verificando os princípios do direito de família, vão verificar sobre esse avanço de igualdade entre os cônjuges que antes não existia, né? A Constituição de 1916 era uma Constituição patriarcal, hierárquica, tudo isso vocês vão verificar no primeiro vídeo, né, do nosso canal sobre o direito de família. E daí em diante, entre o artigo 1511 e o artigo 1516, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha, aqui, do Código Civil. Olha, no artigo 1511 ao 1516, vocês vão verificar as disposições gerais sobre o casamento, né? Que e no parágrafo 3º, olha, do artigo 1516, você consegue verificar que a bigamia ela não pode, né? Nosso ordenamento só reconhece a união e o casamento entre apenas duas pessoas, não mais do que isso. Então, é importante vocês, além de acompanharem o nosso conteúdo, os slides, a lida na lei seca, ela é fundamental. Eu até deixei aqui para vocês o link, olha, para vocês clicarem, lerem, se aprofundarem mais, né? Agora vamos passar aqui para o segundo slide, para a gente verificar a evolução do casamento, né, no direito, do qual inicialmente na antiguidade envolvia rituais religiosos e contratos familiares. Não existia, era o casamento religioso que era válido, ele era indissolúvel, né? Eram rituais, predominavam os rituais religiosos e os contratos familiares. Aí evolui já no direito canônico, onde predominou durante a Idade Média, tratando o casamento como um sacramento indissolúvel ainda, né? Era algo que não existia, divórcio, né? Essas coisas. E aí, já no direito civil moderno, já começou a ter uma separação. Separou o casamento no âmbito religioso
para o âmbito civil, estabelecendo como um contrato com a possibilidade de dissolução da união. E a nossa Constituição de 1988, que reconheceu a igualdade entre os cônjuges, onde antes disso não existia essa igualdade, era uma família patriarcal, onde o homem que predominava, que mandava, não existia uns princípios que é o melhor interesse, né, da criança e do adolescente, onde a mulher não tinha voz, os filhos não tinham esse princípio, não tinha esse direito, não tinha voz, e aí passou a ser reconhecida essa igualdade, onde o homem não se torna o superior daquela família. São todos iguais de direitos e de deveres, sem em poder ter qualquer discriminação entre os filhos. O marido e a mulher, eles têm direitos iguais, né? Então, a partir da Constituição de 1988, a nossa atual Constituição, que começou a ter esses avanços tão importantes no direito de família e no casamento, consequentemente. E, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça permite que os cartórios façam a celebração de casamentos homoafetivos. Embora ainda na lei seca exista, está sendo mencionado que é a união entre um homem e uma mulher, já é reconhecido que esta união é entre duas pessoas, independente do sexo, podendo ser dois homens, duas mulheres. Agora, lembrando, tem que ser apenas duas pessoas. Mais de duas não existe ainda esse direito, e aí já é considerado bigamia. O nosso ordenamento jurídico não permite bigamia. E aí, em 2019, quando houve a mudança de governo, que houve a posse do presidente Jair Bolsonaro, a primeira lei que foi alterada, a primeira modificação legislativa foi referente à proibição total de menores de 16 anos de se casarem. Então, em hipótese alguma, menor de 16 anos estão proibidos de se casarem. Né? Antes disso, existia a possibilidade do casamento para menores de 16 anos, existiam exceções como menores de 16 anos pudessem casar caso houvesse uma gravidez, né? E aí, com essa alteração, foi completamente proibido menores de 16 anos se casarem. Isso auxiliou muito para poder estar acabando com o casamento infantil, né? Eliminando, assim, essa exceção que anteriormente era previsto que menores de 16 anos grávidas poderiam casar com autorizações dos pais. Hoje em dia, nem com a autorização dos pais não pode haver o casamento. Quais são os procedimentos para a realização do casamento? Nós vimos logo no início, o casamento ele é um ato solene, então não é feito de qualquer forma. Existe todo um processo a ser seguido, existe várias normas a serem seguidas, né? Exigências que têm que ser cumpridas. E aí, no artigo 1525 a 1532 do nosso Código Civil de 2002, nós conseguimos esses procedimentos, essas exigências, do qual uma das etapas são os proclames, que nada mais é do que a publicação obrigatória do pedido de habilitação para o casamento no registro civil. Ela serve para verificar a ausência de impedimentos matrimoniais. E esse prazo é um prazo de 15 dias para eventuais oposições. Sabe aquelas cenas clássicas de casamento? Se tiver alguém contra, que fale agora ou cale-se para sempre. Então, é basicamente isso. Vai ser publicado para ver se tem alguma
alguma eventual oposição sobre aquele casamento, sobre aquelas duas pessoas estarem se casando, né? Antigamente, há tempos atrás, era colocado na frente da igreja o nome de quem iria se casar, as pessoas olhavam, caso alguém tivesse alguma coisa contra aquele casamento, iria se pronunciar, né? Ia ser verificado. Hoje em dia ainda há essa exigência, porém ela é feito de uma forma diferente, né? Mas exige-se os proclames para verificar isso. E após os proclames vem a habilitação do casamento, no qual é necessário alguns documentos, como a certidão de nascimento, RG, comprovante de residência e a declaração do estado civil, né? E aí, nesse caso, os oficiais do cartório vão verificar quanto à capacidade civil dos cônjuges e a inexistência de impedimentos. Vai verificar. Por quê? Não é todo mundo, eu quero casar com fulano, eu vou casar. Existem impedimentos. Como, por exemplo, duas pessoas, uma pessoa que já é casada não pode casar com a outra, né? Você só pode casar com uma. Para que case novamente, você tem que fazer a dissolução daquela união para poder estar disponível para poder estar casando de novo, né? Então, assim, além dessas, isso é só um exemplo de um impedimento. Nós vamos verificar nas próximas etapas todos os impedimentos possíveis, tá certo? E aí o cartório verificou tudo isso. Houve os proclames, houve a habilitação do casamento, né? O que acontece? A celebração. Aí na celebração também existem ritos a serem seguidos, existem exigências a serem seguidas, né? Que são coisas de extrema importância. Não é um momento de brincadeira. Nesse momento, ele pode ocorrer no cartório, como pode ocorrer dentro de uma cerimônia religiosa, sendo que para que a cerimônia religiosa ela tenha efeito civil, é necessário seguir todas as etapas e as orientações, todas as exigências para poder ter esse efeito civil, né? E deve conter com a presença de pelo menos 2 testemunhas maiores de 18 anos, certo? Isso em regra. Existem formas de casamento por procuração. Por exemplo, a pessoa quer se casar, eu vou me casar com um cara lá dos Estados Unidos, sendo que ele não está podendo vir agora, ele pode mandar uma procuração, ele não precisa estar pessoalmente, né? Mas tudo isso são exigências, existem normas, existem todo um procedimento a ser seguido e tem que seguir à risca todos eles para que o casamento tenha efeito, tá certo? Aí, eu até coloquei para vocês um videozinho, deixa eu ver se eu abro aqui. Por quê? Esse vídeo é sobre um casal, né? Que eles estavam ali no cartório para poder se casarem. E na hora do sim, a mulher foi brincar. E o juiz cancelou o casamento. E aí, o que vocês acham? Tá certo? Tá errado? Vou colocar aqui o vídeo para vocês olharem. Olha. Casal todo feliz, queria se casar. E não deu certo. Paciência comigo, porque esse negócio de internet aqui. Enquanto isso, curte aí o vídeo. É das suas manias não serem voltantes, mas acho que o seu família. Não, sim. Não pode brigar. Não tem desculpa. É sério, Não tem desculpa. não pode ter desculpa. Verdade, porque a pergunta é a coisa mais principal que a gente faz. Coitado, nervoso. Mas tá tirando foto, tem testemunho. Infelizmente hoje a gente não vai casar não. Tem que falar lá com a Marina. Aí, viu? Infelizmente não pode casar. Vocês viram que ela falou muito.
sim, mas, sei lá, por quê? Olha só o artigo 1538 do nosso Código Civil. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se alguns dos contraentes, primeiro, se recusar a solene afirmação da vontade, que esta não é livre e espontânea, e se manifestar-se arrependimento. Então, caso ele fale que não é livre, que não aceita se casar, que não é livre e espontânea vontade, que se arrependeu, ou seja, o que for, o casamento ele é imediatamente suspenso. E aí, o parágrafo único ainda vem reforçando o seguinte: o nubente que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, um dos fatos acima, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Ou seja, falou que não é livre e espontânea vontade. Aí, não, então tá, eu vou casar, não sei o quê, vou me retratar, vai, continua o casamento? Não, não pode. Porque não será admitido a retratar-se no dia, no mesmo dia. Então, ele agora vai ter que passar por todo o processo novamente, né, de proclame, de habilitação, celebrar, para poder haver uma nova celebração em outro dia, correto? Eu coloquei aqui, é muito importante vocês lerem esse artigo, que ele fala de todo o procedimento para a realização do casamento, né? Para a celebração, tudo isso. E aí, aqui eu fiz um resumo para a gente poder estar estudando. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Vocês já viram que todo o procedimento do casamento é de grande importância e seriedade, né? E agora nós vamos verificar quais os regimes de bens do casamento. Nós temos 4 principais regimes de bens. O primeiro é a comunhão parcial de bens, que nada mais é que se casou, depois que casou, tudo é nosso, certo? Nesse tipo de regime, em regra, porque existem exceções que nós vamos ver. Em regra, todos os bens adquiridos onerosamente na vigência do casamento são comum do casal. Então, todos os bens adquiridos depois que se casou é dos dois, tá certo? A não ser os bens incomunicáveis. Quais são os bens incomunicáveis? São os bens de uso pessoal, os livros, os instrumentos de profissão e, nesse caso, a doação, né? A doação também é um bem incomunicável nesse tipo de regime. O segundo regime é a comunhão universal de bens. Na comunhão universal de bens, já todos os bens, não importa se foi adquirido antes ou depois do casamento, todos os bens são dos dois, tá certo? Exceto os bens incomunicáveis. Nesse caso, os bens incomunicáveis são os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. As doações, caso queira que seja um bem incomunicável, é necessário ter uma cláusula que a gente chama de cláusula de incomunicabilidade na doação para que esta doação seja só daquela pessoa. Ou seja, eu quero doar um carro para minha filha, vou doar, mas eu não quero que o esposo dela tenha direito. Então, nessa doação, eu vou estar colocando essa cláusula que, em caso de separação, aí não se divide, não vai dividir o carro é só dela, certo? E o terceiro regime é a separação total. Se no primeiro e no segundo regime existia uma divisão de bens, em alguma hipótese, tais bens eram dos dois, nesse já não tem nada do normal. Nessa separação total de bens, todos os bens, cada um tem o seu. Todos os bens, tanto antes quanto depois do casamento, não importa, todos os bens é daquela pessoa. Cada um tem o seu bem. O que é meu, o que é seu, tá certo? E aí vem o quarto regime, que é um regime mais complexo, que é a participação final nos aquestos. Este regime é um pouquinho complicado, porque ele é como se fosse uma mistura
da comunhão parcial de bens com a separação total de bens, né? O que seria esse regime, essa participação final dos aquestos? Primeiramente, a palavra quest, com base no dicionário, né, do direito, significa bem adquirido na constância do casamento, né? E aí, o que acontece? Nessa situação, todos os bens adquiridos antes e depois do casamento permanecem de titularidade própria. Ou seja, cada um tem o seu bem. O que é meu, o que é seu. Porém, em caso de divórcio, de dissolução, quer dizer, do casamento, os aquestos serão partilhados. Ou seja, o que é meu, o que é dele. Porém, na dissolução do casamento, se houver os bens que foram adquiridos, eu comprei um apartamento para nós dois, no nome de nós dois, esses bens vão ser divididos, certo? Então, os aquestos serão divididos, né? E aí, para finalizar aqui, nos três últimos regimes de bens, ou seja, na comunhão universal de bens, na separação total de bens e na participação final dos aquestos, exige um pacto antinupcial, exige que seja feito esse pacto antinupcial, certo? Agora, vamos passar para o próximo slide, aonde nós vamos falar sobre os impedimentos para o casamento. No artigo 1521 do Código Civil, vocês vão verificar que começa assim: não podem casar. Ou seja, não pode casar, não pode casar. Nem sequer não pode casar os ascendentes com os descendentes, seja de parentesco natural ou civil. Ou seja, quem são os ascendentes, quem são os descendentes? Os pais com os filhos, os avós com os netos. Não podem se casar, certo? E isso, mesmo que, por exemplo, mas aí ele não é meu filho de sangue, ele é uma adoção. Não pode casar, não importa se é parentesco natural ou civil, tá bom? Também não podem casar mais quem? Não podem casar os afins em linha reta. Quem são os afins? Os afins são a família do meu cônjuge. A família do meu cônjuge em linha reta. Se a minha família em linha reta é meu pai, meus filhos, meus avós, essas assim, o da linha reta, que é da família do meu esposo, são quem? Meu sogro. Não posso casar com meu sogro, meu ex-sogro, nem meu ex-sogro, porque sogro e sogra para a vida toda. Então não pode, mesmo que você se divorcie do seu esposo, você se divorciou dele, mas sogro e sogra vai ser sempre sogro e sogra. Não existe divórcio de sogro e sogra. Então, mesmo que se separou, você não pode se casar com eles, né? Então, não pode se casar com a família do seu marido em linha reta, a linha reta dele, né? Os ascendentes nem os descendentes dele, tá? Com os filhos dele, tá? Não pode se casar. Qual é o outro impedimento? O adotante com quem foi o cônjuge do adotado. E o adotado com quem foi o adotante. Não podem se casar. Porque aí já entra a situação que, nessa questão, igual falou aí no inciso primeiro, não importa se são parentescos natural ou civil, né? Afins, não importa. Não pode casar. Os irmãos também não podem se casar entre eles. Não importa se é um irmão unilateral, bilateral. Não podem se casar os irmãos. E demais colaterais até o 3º grau também não podem se casar. Mais à frente nós vamos aprender a contagem, né, dos graus. Aí vocês vão verificar quem são até o 3º grau. Eles não podem. Ou seja, aí eu não posso me casar com meu tio. Não pode casar com o seu tio. Tá? Não pode.
Quem mais não pode se casar? O adotado com o filho do adotante. Por quê? Aí é basicamente a questão do inciso anterior, que é casar com os irmãos. Porque não independe de parentesco ser natural ou não. Então, aí é como se fosse irmão dele. Irmão adotado é como se fosse, não, é irmão dele, né? Adotado. Adotado ou não, não pode. E por último, não, penúltimo, as pessoas que já são casadas também não podem casar. Que aí é a situação que a gente está falando desde o início, que é a bigamia. Não pode haver casamento com quem já é casado. Né? Para que case novamente, tem que ter dissolução do casamento. E por último, não pode se casar o cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Ah, mas para que tem isso? Tem isso porque alguém já tentou casar com quem matou. Se tem na lei é porque alguém já tentou isso, então não pode. Ah, tentou matar meu marido ou matou? Eu não posso casar com ele, gente. Não pode. Ah, eu quero, me apaixonei porque achei ele, quando ele estava lá matando fulano, achei lindo, não sei o que. Não pode, não pode. Tá certo? Não pode. Ah, e primo, tá aí? Não, primo não tá. O primo você pode casar com seu primo, tá bom? Artigo 1522. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Ou seja, qualquer pessoa capaz pode ir lá e fazer uma fofoca. Olha, não pode, fulano não pode se casar com ciclano porque ele é irmão dele, de adotivo, não sei o quê. Ele é tio de fulano, não pode. Então, até o momento da celebração do casamento, qualquer pessoa pode fazer essa fofoca, pode dedurar para que haja um impedimento desse casamento, tá bom? E no parágrafo único, se o juiz ou o oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum desses impedimentos, será obrigado a declarar. Então, o juiz pode de ofício chegar lá, viu que há qualquer um desses impedimentos, ele pode ir lá e falar que não pode haver o casamento e que há impedimentos, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque existem situações que vocês vão ver a seguir que o juiz não pode falar isso. Você vai ter que partir da pessoa, tá bom? De algumas pessoas específicas. Causas suspensivas para o casamento. As causas suspensivas vocês vão verificar no artigo 1523 do Código Civil. E ela já começa com uma frase um pouco diferente, já vai falando assim, não devem casar. Olha, não devem. Olha a diferença, não devem. E na anterior era o quê? Não pode. Calma aí, ai meu Deus, já me perdi aqui. Olha, não devem, não é? Causas suspensivas, não devem. Nós acabamos de ver os impedimentos. Impedimentos não podem de jeito nenhum. Não devem é tipo assim, olha, eu não recomendo se casar. Se quiser casar, casa. Mas existem umas exigências, eu não recomendo. Mas tem um jeito que dá, que pode. Já, isso é as suspensivas. Já os impedimentos não pode de jeito nenhum. Não tem esse jeitinho, vou dar um jeitinho que então eu quero. Não, não pode, né? Já a suspensiva pode, porém existem algumas exigências, tá certo? Então, não devem se casar o viúvo ou a viúva que ter filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilhas aos herdeiros. Por que isso? Para evitar, gente, qualquer confusão. Faz as coisas assim aos poucos, por partes. Primeiro faz esse inventário, dá uma segurada ali, casa depois, para não ter aquele enrolo todo, entendeu? Então, o viúvo ou a viúva que tiver filho do falecido, casa depois do inventário, né? Depois do inventário do bens, das partilhas dos herdeiros, casa depois. Posso casar? Pode, pode casar, enquanto não foi feito, mas não deve, né? Mas pode, não deve. Quem mais não deve? Quem mais a gente aconselha a não se casar? A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez
por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Cara, espera. Pode? Pode, mas não deve. Dá uma esperada em um tempo para casar depois, entendeu? Porque tudo isso evita qualquer confusão que possa vir. Quem mais não deve casar? O divorciado, enquanto não houver sido homologado ou decidido a partilha dos bens do casal. Por que não deve se casar? Minha gente, olha só, tu acabou de sair de um casamento, ainda não teve a partilha, aí tu quer casar com outro, aí dá uma confusão do caramba se tu chegar a morrer ou outro morrer, ou fosse separar de novo, e aí e esses bens que estavam aí no meio termo entre da partilha do anterior, mas já estava... Cara, é uma confusão grande. Então, pode, mas não deve. São causas suspensivas. Nós recomendamos que não se case até você ter sido dividida a partilha dos bens do seu casamento anterior, tá bom? Parágrafo 4º. Quem mais não deve se casar? O tutor ou o curador e seus descendentes ou ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com pessoa tutelada ou curatela, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiver soldadas as respectivas contas. Então, tipo assim, você é tutor ou curador de alguém, não é recomendável que haja o casamento. Você não case com essa pessoa do qual você é tutor ou curador. Nem você casa, e nem seus ascendentes, nem descendentes, nem seus irmãos, nem seus cunhados, o sobrinho com essa pessoa. Certo? Para quê? Para que não haja nenhuma confusão. Posso casar? Posso, mas vai ter que cumprir umas exigências, tá certo? E a gente não recomenda, para evitar qualquer confusão, mas pode. Né? Então, essa é a diferença das causas suspensivas, né, para os impedimentos. Porque o impedimento não pode de jeito nenhum, tá bom? E aí nós vemos o parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas, prevista no artigo, nos incisos 1, 3 e 4, neste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada, no caso do inciso 2. O nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na influência do prazo. Ou seja, existem esses impedimentos. E aí, como eu falei, vou mostrar o seguinte, caso você, mesmo tendo esses impedimentos, você queira casar, você vai ter que cumprir algumas exigências. Eu posso pedir para que essas exigências não sejam cumpridas? Também pode, mas para isso você vai ter que provar para o juiz que não vai existir nenhum prejuízo. Por exemplo, eu me separei, deixa eu pensar assim, sei lá, me separei, assim, uma hipótese, me separei, mas aí não tem bens nenhum, eu não tenho bens nenhum, não tem nada a ser partilhado, sei lá, com a minha ex-esposa, então não tem impedimento nenhum, não vai valer de nada, não tem nada com nada. Então, eu vou provar para o juiz que não vai ter prejuízo nenhum para essa pessoa que eu estou casando agora. Então, ele pode tirar essa exigência, ele pode não aplicar as causas suspensivas, tá certo? E no artigo 1524, as causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, seja também consanguíneos ou afins. Então, aqui está retificando, está reafirmando o que a gente tem visto, que também é um grande avanço, que hoje em dia o nosso Código Civil não depende de
parentesco sanguíneo. Então, independe se você é parente de sangue ou não. Pode ser parentes afins ou parente socioafetivo, né? Não importa. Gente, já curtiram aí? Já se inscreveram no canal? Deixa eu passar então aqui para o próximo slide. Vamos ver aqui as principais diferenças entre impedimento e causa suspensiva? Então, os impedimentos vocês vão conseguir ver no artigo 1521 e as causas suspensivas no artigo 1523 do Código Civil. Qual é a consequência do impedimento? Lembrando que impedimento é aquele não pode, de jeito nenhum. E a suspensiva, até pode. A gente não deve, mas pode, né? Então, qual a consequência do impedimento? A nulidade. Vai ser nulo. Sei lá, acabou passando lá, acabou casando e aí descobriu que eu me casei com o meu filho adotivo. Ó, filho, vai ter algum louco aí, é filho de sangue, sei lá, né? Apesar que já tem situações, eu vi uma notícia que aconteceu nos Estados Unidos, né? Aí vem aí, casei. O que acontece? Não casou, é nulo, vai ser nulo, certo? E a consequência das causas suspensivas é a imposição do regime de separação legal de bens. Ou seja, já que quer casar mesmo, não está seguindo o nosso conselho, né? Que a gente está falando que não deve casar, mas você quer mesmo assim, então vai ter que casar no regime de separação legal de bens, tá bom? Quem são os legitimados? Quem é que pode ir lá e aplicar, falar, olha, está impedido esse casamento nos impedimentos? Qualquer pessoa capaz. Agora, já nas causas suspensivas, os legitimados são apenas os parentes de linha reta, afinidade em linha reta, os colaterais até segundo grau e afins até o segundo grau, tá? Ou seja, pai, avô, né, linha reta, mãe, sogro, sogra, cunhado, primo, tio, vai até os tios, tá certo? Normas de ordem pública. Quais são as normas? Podem ser declaradas de ofício pelo cartório, ou seja, o cartório pode ir lá, se viu que existe impedimento, ele torna nulo aquele casamento, tá certo? De ofício pelo cartório e o MP tem legitimidade. Já nas causas suspensivas, é de interesse particular, tá certo? Não é admitido o conhecimento de ofício. O próprio cara lá do cartório, né, não pode chegar lá e fazer nulo. Ele tem as pessoas lá específicas, os legitimados específicos, para poder estar se manifestando. E o MP não é legitimado desse tipo das causas suspensivas, tá bom? E agora, possibilidades de anulação do casamento. Os impedimentos, né, que tornam nulo os casamentos, né? Então, além disso, vamos verificar no artigo, acho que eu quis colocar aí artigo 1555, né? Mas não, deve ter tido algum erro de digitação. Então, vamos lá. É anulável o casamento. Inciso 5º. Realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Ou seja, lembra que eu comentei que não precisa o meu noivo estar do meu lado para me casar? Ele pode mandar lá mandatário, ele pode casar por procuração, né? Mas aí se passou do tempo lá daquela procuração, já venceu, sei lá, ou a pessoa que eu falei lá que botei lá uma lá,
realizado pelo mandatário, que o Brad Pitt lá tá vindo se casar, tá se casando, aceitando se casar, mas ele nem sabe, é feito, né? Também vai ser nulo, porque a pessoa que está casando tem que estar realmente querendo casar, porque lembra que no início a gente falou lá, né? A celebração do casamento tem que ser por livre e espontânea vontade, a pessoa tem que estar querendo, então vai ser nulo nesse caso, né? E tem que haver a coabitação entre os cônjuges, tá? E inciso sexto, por incompetência da autoridade celebrante. Ou seja, a pessoa que está celebrando tem que ter competência para fazer essa celebração. Caso não seja de competência daquela pessoa, o casamento também é anulável. O casamento pode ser anulado. Olha aqui uma diferença importante. Anulável para anulado. Tá? Igual o exemplo aí do Brad Pitt. Ele não sabia, não sei o que, foi lá, mas aconteceu o casamento sem ele saber. Mas depois que ele soube, se ele quis, tá bom, então, já foi mesmo, eu quero, achei legal, então eu aceito continuar casado. Então, é anulável. Ele pode querer anular, não é anulado de imediato. Se ele quiser continuar, então não foi nulo. E aí teve a coabitação, ele aceitou continuar casado, ele quis, então, agora, a partir de agora, ele quer. Então, o casamento está válido, tá certo? Ele não vai lá anular, precisa ser anulado, é anulável. O casamento pode ser anulado por vício da vontade se houver por parte de um dos nudentes ao consentimento erro essencial quanto à pessoa do outro. Então, o que seria o erro essencial? Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge o que diz respeito à sua identidade, sua honra, boa fama, sendo tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável para a vida em comum ao cônjuge enganado. Por exemplo, eu me casei com a pessoa, porém, a pessoa não me falou que era o chefão do crime de não sei de onde. Não me falou que era, sei lá, me enganou falando quem ela era. Me enganou sobre a identidade dela. E depois que eu descobri quem é, não dá para me conviver com aquela pessoa sabendo que ela é aquilo. Eu não consigo, né? Então, eu fui enganada, então eu posso anular o casamento, tá certo? Então, o casamento será anulado por vício da vontade. Porque eu quis me casar com tal pessoa. Depois do casamento, me mostrou ser outra coisa. A realidade era outra. Ele mentiu para mim sobre quem ele era, né? Então, vou cancelar o casamento. Parágrafo 2º. Quer dizer, inciso 2º. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal. Ou seja, sei lá, depois que me casei, eu descobri que o meu cônjuge cometeu um crime contra uma pessoa que eu gosto muito. E eu não consigo estar casado com ele. Não consigo, porque eu não... Cara, não dá. Fez isso com aquela pessoa que eu gosto tanto, não sei o que lá, cometeu esse crime contra essa pessoa, fez tal coisa, cometeu tal coisa. Consigo passar por cima disso, não consigo esquecer? Então, pode ser anulado. O casamento pode ser anulado por vício nessa situação. Inciso 3º. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Ou seja, me casei com uma pessoa, eu não sabia que ela tem essa doença, uma doença grave, irremediável, e que além disso é perigosa para mim, eu posso me contaminar, ou se eu engravidar, meu filho pode nascer com... Então eu não sabia disso, casei sem saber, agora eu sei, não quero mais, eu quero anular o casamento, eu posso anular por causa disso, tá certo? Artigo 1558. É anulável o casamento em virtude de coação, quando
sentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra, sua ou de seus familiares. Ou seja, um exemplo disso, olha, você casar comigo, eu tô casando porque eu tô sendo eu tô casando com fulano porque tô sendo obrigada, ele tá me ameaçando, que se eu não casar com ele, ele vai, sei lá, vai matar meu pai, minha mãe. Se eu não casar com ele, vai, tá me ameaçando. Eu tô casando assim por pressão, né? E aí, posso cancelar? Pode cancelar esse casamento. É anulável o casamento se em virtude de coação, né? Tiver tido ali uma ameaça, tanto um mal, um termo mal, tanto para você quanto para sua família, né? E artigo 1559, somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar a anulação do casamento, mas a coabitação, havendo ciência do vício, vale do ato, ressalvadas as hipóteses do inciso 3. O que quer dizer isso? Eu fui aí, depois que eu descobri esse crime, depois eu fui enganada, só depois que casei que eu descobri a identidade dele aí. Posso anular? Posso. Mas, e se eu, depois que eu soube, eu decidi não anular? Eu aceito ele do jeito que ele é, eu não sabia disso, mas agora eu sei. E tá bom, fiquei abalada, mas eu quero continuar casada com ele, continuou, mesmo depois. E aí depois quer vir anular o casamento falando daquilo, não, cara. Você teve a sua chance de anular, porque você não sabia, você estava sendo enganada, mas depois você soube da verdade e quis continuar, então não tem como mais anular, tá certo? Próximo slide. Dissolução do casamento. A sociedade conjugal termina quando? Termina pela morte de um dos cônjuges, termina também pela nulidade ou anulação do casamento, termina pela separação judicial e pelo divórcio, certo? Então, as formas de dissolução do casamento é essa: morrendo, ou sendo anulado, ou se separando e divorciando. E aqui nós finalizamos essa nossa segunda aula sobre direito de família, que nós falamos sobre o casamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curta o vídeo, compartilhe a aula e segue o canal, que com certeza terão muitos mais conteúdos para você, tá bom? Na terceira aula, será uma aula muito bacana, que você não pode perder, que nós vamos falar sobre estável. Vocês vão verificar a diferença entre casamento e união estável, saber um pouco mais sobre essa forma de união entre duas pessoas, que é diferente do casamento, tem exigências diferentes. E aí nós nos vemos na próxima aula.